Olá, alunos da C11, bem-vindos a mais uma aula aqui na nossa plataforma. Professor Anderson de volta com vocês para continuar no assunto de geometria, a gente conseguir trabalhar e entender um pouco melhor, cada vez melhor, né, sobre os conceitos de área e perímetro, certo? Então, assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os quadrados e os retângulos, tá? Eu vou começar pelo retângulo e depois eu vou para o quadrado. Botei nesta ordem, mas na hora de explicar eu vou inverter. Por quê? Porque o retângulo ele é a nossa figura base para compreender a maior parte dos problemas que a gente vai ter pela frente, tá? O quadrado ele é um caso especial do retângulo. Ele é um retângulo que tem todos os lados iguais. Então, assim, vamos entender primeiro o retângulo e aí a gente vai começar a construir essa ideia aos poucos, tá? Então, vamos lá. O que a gente sabe sobre o retângulo? Tá pensando? Bora lá. Todos os ângulos dentro do retângulo são chamados de ângulos retos. O ângulo reto é aquele ângulo que tem 90 graus. Tá? Então, assim, uma volta inteira é 360, meia volta 180, e o ângulo reto, que é aquele da parede, é o ângulo de 90 graus. Então, 4 ângulos internos de 90 graus, que a gente chama de ângulo reto. E sempre representa com esse quadradinho com uma bolinha no meio. Ó, se a gente botar isso aqui, está dizendo, esse ângulo é um ângulo reto. Ele é um ângulo de 90 graus. O que mais que a gente sabe sobre o retângulo? Que os lados opostos dele, o que está um de frente para o outro, tem a mesma medida. Existe uma palavra em matemática que a gente usa para dizer coisas que têm a mesma medida, tá? A gente usa a palavra congruentes. Ah, senhor, mas tu disse que mesmo era equi. Sim, mesmo é equi. Mas, nas medidas, a gente usa essa expressão, tá? Congruentes. Os lados opostos são congruentes. Eles têm a mesma medida. Com essas duas características, a gente já tem um retângulo. Certo? Olha só. Vou mostrar para vocês. Eu pego aqui lados opostos com o mesmo tamanho, lados opostos com o mesmo tamanho, e garanto que esses meus ângulos aqui, ó, todos têm 90 graus. Como é que eu vou garantir que todos eles têm 90 graus? Eu vou desenhar aqui, ó, 90, 90, 90, 90. Então, ó, eu ainda posso melhorar a história, ó. Este é congruente a este. Eu boto um tracinho lá, um tracinho aqui. Significa, eles têm a mesma medida. Este é congruente a este. 2 tracinhos aqui, 2 tracinhos ali. Eles têm a mesma medida. Então, eu garanti. Eles são, isso aqui é um retângulo. Isso mede a mesma coisa que isso mede a mesma coisa que isso. Todos os ângulos são 90 graus. E a gente já sabe várias coisas sobre o retângulo.
A gente já sabe o perímetro, basta somar os lados. A gente já sabe calcular a área. Por que a gente já sabe calcular a área? Porque é a mesma da nossa tabuada. É a mesma da tabuada. É só ver quanto mede aqui vezes quanto mede aqui. Certo? Então vamos anotar isso, que a gente já sabe. Isso não é novidade para nós. Porque todo o resto, todo o resto, se a gente lembrar dessas duas informações daqui, a gente vai saber fazer. Certo? Então, olha só. Ah, outra coisa, antes. Eu posso pegar um retângulo assim. Não vai ficar bem retinho porque é crespo aqui, tá? Eu posso pegar um retângulo assim? Posso. Não precisa estar bonitinho, base maior embaixo, base menor em cima, tal, isso e aquilo. Tá, então ele pode estar completamente girado. Se ele pode estar assim, ele pode estar completamente girado. Vou pegar aqui uma caixa. Ele pode estar assim. Claro, ele não vai deixar de ser um retângulo, ele só girou. Só girou. Ó. Certo? Então, o meu retângulo ele pode estar completamente inclinado. Se eu garantir que esses quatro ângulos têm 90 graus e essas medidas aqui, ó, são iguais, não importa como esteja o meu retângulo, ele vai continuar sendo um retângulo. Ele não precisa estar todo bonitinho como no caderno para eu ter um retângulo. Ele pode estar do jeito que ele tiver. Certo? E a gente vai continuar conseguindo dividir ele em quadradinhos e contar esses quadradinhos para saber a área. Claro que a gente não vai ficar dividindo em quadradinho o resto da vida, né? A gente vai começar a calcular isso dentro de algumas facilidades que a gente vai ter pela frente. Certo? Então, o perímetro. O que eu faço para saber o perímetro? Somo todos os lados. Somar todos os lados. E eu vou começar a mostrar para vocês algumas fórmulas. Nada que vocês tenham que decorar, não precisa ficar decorando essas coisas, tá? Porque vocês sabem. Eu só vou mostrar, porque se aparecer vocês vão lembrar, isso aí é um perímetro, isso aí é uma área, tá? Então se eu tenho, eu não vou ficar também desenhando todos muito retinhos, vocês usam não, vamos assim. Senão vocês vão achar que vocês também não precisam. Conheço, bando de preguiçoso. Ó, tô desenhando um retângulo aqui, tá? 4 ângulos retos, lados opostos com a mesma medida. E eu vou dizer o seguinte, olha só, vou chamar isso aqui de base. E vou chamar isso aqui de altura. A altura eu uso H porque a gente vai usar A para outras coisas, tá? É H de altura em inglês. Vem da palavra em inglês para altura. Tá? Height. 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 É uma coisa assim. Certo? Então, se eu quiser saber quanto é que vai ser o perímetro disso aqui, eu vou pegar uma base mais uma base. Opa! Uma base mais uma base. Duas bases. Uma altura mais uma altura. Duas alturas.
O meu perímetro vai ser uma base mais uma base, uma altura mais uma altura. Duas bases, duas alturas. Certo? Então, se for 10 e 3, 10 mais 10, 20, mais 3, 23, mais 3, 26. 2 vezes 10, 20. 2 vezes 3, 6, 26. Certo? E a área, que isso é o mais importante para nós, a área do retângulo sempre vai ser a base vezes a altura. Como na nossa tabuada, se eu quero saber quanto é 3 vezes 10, eu pego 3, pego 10, vou lá e acho o 30. O valor da base multiplicado pelo valor da altura. 3 vezes 10 dá 30. 30 quadradinhos. Ok? Presta atenção. Perímetro. Soma as bases, soma as alturas. Área. Base vezes altura. Perímetro. Soma, 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 soma. Área. Multiplica um pelo outro. Por que só um pelo outro não vai pegar tudo? Porque é igual a tabuada. A área é igual a tabuada. Base vezes altura. Certo? Deu para entender? Se eu pegar então e botar uma questão aqui, por exemplo, qual a área de uma quadra retangular de 120 metros de comprimento por 40 metros de largura. Tá. É uma quadra assim, ó. Tem 120 aqui, 40 aqui. O que eu vou fazer? 40 vezes 120. Vou guardar um zero, vou guardar um zero. São dois zeros no final. 4 vezes 12, 4 vezes 2 dá 8. 4 vezes 1 dá 4. 4.800 metros quadrados. Ai, o senhor fez muito rápido essa conta. Vamos lá. 40 vezes 120. Guardei dois zeros. 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Pronto. Calculei a área dessa quadra. Quadra. O que é quadra? A quadra onde eu moro. Lá, a quadra onde está a minha casa. Tá? Uma quadra esportiva. Não vai ter uma quadra esportiva com essa medida, eu acho, mas... Certo? Então tá. Pause e copia e eu já volto para falar do quadrado. Então olha só. O quadrado. O quadrado, igual ao retângulo, tem quatro ângulos iguais. Ângulos de 90 graus. Ângulos retos. Só que o quadrado tem quatro lados iguais. Diferente do retângulo, né, que tinha um comprimento e uma largura, o comprimento e a largura do quadrado são iguais. Então, o quadrado ele é um retângulo especial. Ele também é um retângulo. Só que ele é um retângulo onde todos os lados são iguais. Então, ele ganhou um nome especial, o nome de quadrado, que é a nossa unidade. Quantos quadrados cabe dentro desse quadrado? Fica super fácil. Eu vou dividir ele em quadrados. Então, olha só. Se eu tenho um quadrado, eu vou ter uma figura que tem todos os lados iguais,
todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos têm a mesma medida. 4 lados iguais, 4 ângulos iguais. Quadrado. Certo? Se eu quiser calcular o perímetro do meu quadrado, mesma coisa, né? Se eu girar o meu quadrado assim, ele deixou de ser quadrado? Não deixou. Ele continua sendo um quadrado. Só está girado. Certo? Ó, o perímetro do meu quadrado, como agora eu tenho lados iguais, eu posso dizer que mede 4 vezes o lado. Barato de entender. Um lado mais um lado mais um lado mais um lado são 4 lados. Se eu tenho lá um quadrado que mede 5, 5, 5, 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5. 10, 20. Ou 4 vezes 5, 20. Lembra lá quando vocês eram pequenininhos, lá nas A10, A20, A30, quando vocês estavam aprendendo a multiplicar, que o professor dizia assim, 4 vezes o 5 é a mesma coisa que o 5 mais o 5 mais o 5 mais o 5. Aí botava assim, um vasinho de flor com 5 flores. Aí outro vasinho de flor com 5 flores. Aí outro vasinho de flor com mais 5 flores. Aí outro vasinho de flor com mais 5 flores. 4 vezes o 5. É o 5 mais o 5 mais o 5 mais o 5. Lembra disso? Então, ó, 4 vezes o 5. Ou o 5 mais o 5 mais o 5 mais o 5. É a mesma coisa. Só que agora não é com florzinha. É num desenho. É num quadrado. Tá? Belezinha? Então tá. E a área, senhor? Como é que vai ser? A área, que a gente chama de superfície também. Como é que vai ser? Bom, lado vezes lado. Lado vezes lado. Uma coisa vezes ela mesma é essa coisa ao quadrado. Lado vezes o lado. Lado ao quadrado. Lado vezes o lado. Lá na tabuada, se eu tenho 2 vezes 2, ocupa 4. Se eu tenho 3 vezes 3, ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lado vezes lado. 3 vezes 3, 9. E se eu fosse até o 4? 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Lado vezes lado. Lado ao quadrado. Lembra que a gente comentou que esses eram os números quadrados, que eram os números que dava para tirar a raiz quadrada? Tudo está relacionado ao quadrado. Tudo se junta. Tudo vai se juntando e crescendo, e se juntando e crescendo. Certo? Então, a área vai ser o lado ao quadrado. Nesse quadrado aqui do exemplo, ó, 5 mais 5, 10, 10 mais 10, 20. 5 vezes 5 vai dar 25. No meu quadrado do exemplo, eu tenho um perímetro de 20 centímetros e uma área de 25 centímetros quadrados. Certo? Deu para entender o que está acontecendo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma atividade. Em cada um desses daqui, vocês vão calcular o perímetro e a área. Tá? Perímetro
área. Esse quadrado com lado 8, esse retângulo com lados 9 e 2, esse quadrado com lado 11 e esse retângulo com lado 20 e 13. Calculou o perímetro, calculou a área, faz a fotinha e me manda. Tá validada a aula, certo? Dá aquele pause para copiar, faz com atenção e eu espero por vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Ao pause.